A Pastoral da Pessoa Idosa em Alagoas completa 10 anos de existência e o Estatuto do Idoso 15 anos. São datas marcantes e importantes na luta pelos direitos dessa parcela da população brasileira que vem aumentando nas últimas décadas, mas que ainda é vítima do preconceito, da solidão e do abandono, muitas vezes pela própria família. Aqui no estúdio, o coordenador estadual da Pastoral, Crismédio Vieira, e ele vem falar um pouco mais sobre o assunto. Crismédio, um dos grandes desafios, principalmente na área médica, é essa longevidade, mas principalmente não envelhecer, não ter longevidade, mas como está essa longevidade, como é que está essa saúde do idoso que está acima dos 70 anos? Segundo as pesquisas bem atuais, a perspectiva é da pessoa idosa chegar cada vez mais a uma longevidade, entre os 80, 90, 100 ou mais anos. Isso pelo acesso aos serviços existentes, Mas falta ainda uma conscientização por parte de profissionais e do poder público de que o Brasil está envelhecendo. Então nós precisamos adequar os espaços, os serviços a essa população que envelhece. Hoje é muito comum você encontrar em qualquer fila prioritária mais pessoas do que numa fila convencional. Significa que há mais pessoas idosas. Às vezes só um caixa exclusivo, Quer dizer, caixa exclusivo, mas tem tanta gente que devia ter dois. Exato. É um equívoco, porque não é só para a pessoa idosa, ali fica pessoas com deficiência, lactantes, gestantes, mulheres ou pais com criança de colo. Então, é uma visão equivocada. Qualquer espaço público hoje, seja religioso, de qualquer âmbito da sociedade, você vai ver que tem mais pessoas idosas do que menos de 60 anos. Já está comprovado que 12% da população alagoana tem 60 anos ou mais de idade. Isso quer dizer que Alagoas é um estado envelhecido. E uma situação que a gente observa em logradouros públicos, a arquitetura, o paisagismo, o urbanismo não prioriza. Às vezes, em muitos locais, não se tem rampa, as calçadas não são adaptadas, botam uma brita de pedra que é incapaz do idoso andar. Até mesmo, por exemplo, igrejas não têm rampas, o idoso não tem acesso às igrejas. Eu falo às igrejas evangélicas, católicas, todas as igrejas. Então, acessibilidade. Esse é um dos fatores onde as pessoas mais precisam e carecem. Porque já que não tem espaços adequados, específicos para a pessoa idosa, como tinha antigamente, porque eu já não vejo hoje tanto a praça para as crianças. Hoje, para a pessoa idosa é difícil. E isso faz com que ela vá ficando fora da sociedade. Há um impacto negativo, porque por medo de cair, por alguma fragilidade que ela traz, ela não vai se arriscar. Isso já deixa a pessoa fora digamos assim, da relação social e comunitária. Isso tem influência na vida do idoso? É relatado por eles isso? É relatado, sim, chegando até uma situação deprimente, Por quê? Porque o primeiro apoio que a pessoa deve ter é na família, a pessoa idosa, depois na comunidade. Se ela não conta com esse apoio, se ela não conta com esse acesso, com essa autonomia, ela vai chegar a um nível de depressão. As pessoas estão vivendo mais, mas a qualidade, a dignidade e o respeito devem estar junto delas. O processo de envelhecimento com a participação da família, aliado a um acompanhamento médico e social, traz benefícios ao idoso? Sem dúvida nenhuma, Se cuidar faz bem em todas as idades. Mas um grande fator preocupante é que a grande maioria das pessoas idosas no país são pobres. Então depende do SUS. E o SUS a gente sabe a dificuldade que é ter acesso ao tratamento. Tem, mas daquela forma. E as pessoas idosas não podem esperar. São os únicos que não podem esperar. E dentro do conceito, inclusive, respeito às leis, e a autonomia do idoso, que isso é muito importante para ele, é muito relatado, inclusive na polícia, o uso do cartão do idoso
a falta de autonomia, a retirada da autonomia financeira dele, e a gente percebe que são pessoas do convívio, são familiares ou de muita confiança. O artigo 102 e 104 do Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741, diz que é crime reter o cartão da pessoa idosa ou utilizar os recursos para qualquer fim sem autorização da pessoa idosa. Hoje a maior queixa, a segunda maior queixa a nível nacional é a retenção do cartão, é o abuso financeiro. Aí quando você vai para as estatísticas, você vê uma subnotificação. Por quê? Porque o principal agressor financeiro, econômico da pessoa idosa é alguém da própria família, alguém muito próximo a ela, alguém que ela confia até o cartão para pegar a aposentadoria. Por quê? Porque a grande parte das pessoas idosas, além de viverem na pobreza, não tiveram acesso à educação. Então depende de alguém para ter acesso ao seu salário, à sua aposentadoria, o seu benefício. E algumas situações perduram, né? Mesmo às vezes com denúncias à polícia, o idoso prefere retirar a queixa ou minimizar a situação, porque ela depende daquelas pessoas, ela vai continuar convivendo com aquelas pessoas. Exato. O grau de fragilidade faz com que, naturalmente, ela tenha um medo da solidão, do abandono. A pessoa, mesmo maltratando, é uma companhia. Então, ela prefere essa companhia do que ir para um abrigo, para uma instituição de longa permanência, né? Então falta, Miguel, essa presença do poder público, principalmente da segurança, na questão do envelhecimento. A gente vê aí políticas sendo fortalecidas, é um avanço, mas a política da pessoa idosa precisa crescer, precisa se fortalecer. O que a pastoral tem feito, né? Além da discussão, além dos apelos, além da presença na sociedade, que tem feito para minimizar essa situação, para reduzir as estatísticas, para melhorar a qualidade de vida? Olha, o fato da pastoral da pessoa idosa ser uma presença constante na família, por si só já se cria uma atmosfera de confiança entre a pessoa idosa e a família, entre a pessoa idosa e os serviços existentes na comunidade. Então está comprovado, nas comunidades que há a pastoral da pessoa idosa, a violência ela cai e muito, ela diminui, porque primeiro a gente conquista esse espaço para que as pessoas, netos, filhos, noras, vizinhos, tenham um olhar positivo sobre a pessoa idosa. Não veja a pessoa idosa como um peso, mas como uma dádiva. Ele está se aproximando aí, vamos dizer assim, a fase da adolescência, já chegando à fase adulta, do estatuto, enfim, e do trabalho da pastoral também, são 10 anos, né? E a gente precisa marcar, né? Não só a igreja ou a pastoral, mas as famílias precisam entender esse processo, porque ela é primordial nessa longevidade, nessa qualidade de vida. Perfeitamente. Quanto pastoral da pessoa idosa, nós estamos realizando, já iniciamos nas comunidades, atividades que têm como tema Comunidade Amiga da Pessoa Idosa, para provocar essa discussão. O que é uma comunidade amiga da pessoa idosa? Há segurança, há acessibilidade, há respeito, quais os serviços que existem, que deveriam existir, né? Nós temos o CRAS, o CREAS, uma possível delegacia próxima. Então, estamos provocando essa discussão para que todos se envolvam no processo, porque a pessoa idosa é uma responsabilidade de todos, Miguel. Uhum. Todas as igrejas, todas as pastorais, ela tem um núcleo? Não, ainda não. Primeiro, porque é um trabalho que requer uma dedicação, né? Então, nós estamos sim em todo o estado, mas não em todos os municípios. Então, um grande desafio da gente é levar a pastoral a esses espaços, porque não só acompanhando, mas também participando dos conselhos, interferindo nas decisões, né, fazendo com que um ambiente saudável e feliz seja uma realidade para a vida da pessoa idosa. O quê? Falta liderança? Está faltando interesse? Houve um afastamento? Hoje, há uma extinção, eu posso até utilizar essa palavra, na questão do voluntariado.
né? Ser voluntário não é fazer de conta, pelo contrário, é você se dedicar àquele pouco que você faz. Então, a riqueza maior da pastoral da pessoa idosa são os voluntários. E o nosso maior desafio e o nosso maior presente para a pastoral nesses 10 anos é ampliar, é fazer crescer esse trabalho que tem dado resultados extraordinários. Os jovens se interessam pelo assunto, os jovens se interessam por esse voluntariado. Qual é o perfil desse voluntariado? É bem misto, viu? Mas onde há muitos jovens, é surpreendente como dá certo a convivência, essa relação, essa que chamamos de intergeracionalidade. As gerações se encontram e se dão muito bem. Nós também temos pessoas que foram já acompanhadas e saíram de uma situação deprimente e hoje é uma voluntária da pastoral da pessoa idosa. Então há um resgate da dignidade da pessoa idosa. A gente chega num momento em que, por vezes, mesmo que a gente tenha se esforçado a entender a situação de uma pessoa idosa num abrigo, às vezes as famílias não têm estrutura para acompanhar, né, e ter esse idoso em casa, e que uma instituição com conhecimento, né, de como lidar com aquele idoso, não é uma situação de abandono, mas uma situação momentânea, de um fim de semana, de um meio de semana. A ideia mista desse atendimento, ela é mais saudável, às vezes, financeiramente, para algumas famílias, não? Não, isso geralmente é uma situação que o vínculo não se perde, né? A pessoa, por uma necessidade, deixou o pai ou a mãe, mas o vínculo permanece. O pai está ali e, de uma forma, a família presente também, né? Nós não temos ainda essa experiência em Alagoas, que é o Centro Dias, que seria tipo uma creche, né? Mas no Sul, e o próprio governo federal, ele financia os municípios que aderirem à criação de um centro-dia, onde fica ali durante a semana as pessoas idosas, fim de semana não, durante a semana, e nos finais de semana vão passar com seus filhos, seus netos. Então, é uma experiência fantástica. Funciona já no Brasil? No Brasil, capitais? mais no Sudeste e Sul. No Nordeste ainda não tem adotado esse tipo de experiência. Agora, com os 15 anos do Estatuto, tem muita coisa acontecendo, se der tempo eu vou falar, para provocar realmente essa atenção necessária para o envelhecimento. E seria uma bandeira? Uma bandeira. Como é que vai ser essa ação? Está sendo, dia 1º foi aprovado pelo Congresso Nacional, 2018, o ano de valorização e defesa dos direitos humanos da pessoa idosa, em alusão aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é em dezembro, né? E hoje está sendo lançado em Brasília o programa Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Então, hoje nós já contamos com a Secretaria Especial da Pessoa Idosa a nível nacional, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, está sendo lançado, certamente vai trazer para os estados propostas concretas para que a pessoa idosa tenha o que merece, que é o respeito e a dignidade. Eles dizem, a gente não quer muita coisa, a gente já está aposentado, a gente só quer respeito, a gente quer estar no ponto do ônibus, dar a mão e o motorista parar, a gente quer ir à igreja, quer ir à praça, mas ter o acesso garantido. São coisas básicas. Bem simples, muito simples, muito simples. O gestor precisa ter esse olhar. Antes de vir aqui, né, eu vi o lançamento ontem de algumas viaturas com relação a Maria da Penha. Fiquei até um pouco assim, triste e feliz porque a política da mulher, a política LGBT, a política da criança tem avançado. Tem avançado bastante, tem ganhado muita força, né? Quanto a da pessoa idosa, não. Então é preciso, a partir desse ano, o gesto concreto dos 15 anos do Estatuto, seja feita ações realmente concretas. E a da segurança é muito preocupante. Os dados estatísticos comprovam essa situação, essa preocupação da pastoral? Sim, comprova. Hoje nós acompanhamos em Alagoas mais de 3 mil pessoas idosas por mais de 500 voluntários. No Brasil são mais de 150 mil pessoas idosas por mais de 30 mil voluntários. E a realidade é comum. Nos nossos encontros regionais e na Assembleia Nacional, a gente percebe que os problemas são os mesmos, né? E a violência tem aumentado e a gente precisa de um núcleo
ou até mesmo uma delegacia, onde que seja um ponto focal, onde as pessoas idosas ou familiares tenham acesso. Conversamos com o Crismédio Vieira, ele é coordenador estadual da Pastoral da Pessoa Idosa. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.